Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, mais uma vez venho a esta tribuna denunciar os desmandos que segmentos do Poder Judiciário, inclusive integrantes da Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, vem praticando, utilizando o processo como arma de perseguição política. E é óbvio que eu me refiro aqui ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse final da semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, que é uma verdadeira metamorfose ambulante, era alguma coisa, era de uma certa maneira, antes de ser nomeado ministro do Supremo, e passou a agir de outra maneira depois de nomeado ministro do Supremo. Uma breve explicação para que todos entendam. Da condenação do TRF da 4ª Região, o presidente Lula interpôs recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Fez acompanhar deste recurso um pedido cautelar de suspensão de todos os efeitos da decisão condenatória. Ou seja, o presidente Lula, alegando violação à Constituição, pedia sua liberdade liminarmente. Muito bem. Esse recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região ficou lá assando no forno. O vice-presidente do tribunal, que é quem despacha a admissibilidade, simplesmente sentou em cima do processo. Quando o presidente Lula protocolou o pedido no Supremo de liminar, o TRF prontamente deu andamento. Intimou o Ministério Público, em tempo recorde, apresentou as suas contrarrazões e, em tempo recorde, a vice-presidente do TRF da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário do presidente Lula. Muito bem. Parece que o ministro Fachin estava diante do computador esperando. Às 19h05, o TRF nega seguimento. Às 19h40, Fachin despacha, arquivando o pedido cautelar que estava sob a sua apreciação e para o qual ele havia pedido pauta para amanhã, dia 26 de junho. Isso é uma vergonha, isso é uma iniquidade, isto é a utilização de prerrogativas caras. Eu não vi nenhum membro de associação de magistrados, não vi nenhum ministro do Supremo na época, não vi nenhum togado na época ir para as ruas defender as prerrogativas do Poder Judiciário na época da ditadura. Muitos de nós aqui fomos. E essas prerrogativas que foram conquistadas nas ruas pelo povo brasileiro são hoje vilipendiadas pelos seus destinatários, ministros do Supremo, juízes de primeiro grau, desembargadores de tribunais regionais federais. Isto é simplesmente vergonhoso. O que Edson Fachin fez foi uma verdadeira tocaia judicial. Então, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu várias vezes subi essa tribuna, parece um mantra, mas esta casa, o Congresso Nacional, tem que redesenhar o Poder Judiciário, tem que redesenhar o Ministério Público. Nós não podemos aceitar que essas prerrogativas tão duramente conquistadas, e em relação às quais, repito, eles não moveram uma palha, já que foram serviçais da ditadura, essas prerrogativas sejam utilizadas exatamente contra quem lutou nas ruas por ela. Edson Fachin poderia ter tido a dignidade
de levar a questão da negativa de seguimento por parte do TRF para o colegiado da segunda turma. E nós temos no Supremo Tribunal Federal uma coisa engraçada. Há uma ministra lá, ministra Rosa Weber, que é escrava do princípio da colegialidade. Vocês devem lembrar, no julgamento do habeas corpus, a ministra, ressalvando a sua posição pessoal, se disse escrava do princípio da colegialidade. E agora Edson Fachin foge da colegialidade como o diabo foge da cruz. Ao invés de submeter aquela negativa de seguimento ao colegiado da segunda turma, ele produz a tocaia judicial e arquiva o procedimento pedido pelo presidente Lula. Então, o que nós vemos hoje, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, há uma jurisprudência Lula se consolidando no Brasil. Aquilo que vale para os outros, aquilo que vale para a média, não vale para o presidente Lula. O princípio da presunção de inocência não vale para o presidente Lula. O que a defesa do presidente Lula fala, clama e grita, entra por um ouvido e sai pelo outro desses algozes da democracia, desses inimigos da Constituição, desses inimigos do povo brasileiro. O mundo precisa saber disso. Parece até que o presidente Lula, o papel dele é legitimar o fascismo judicial, porque eles dizem, não, todos os ritos, todos os prazos, a voz dos advogados, os advogados sobem à tribuna, os advogados interpõem recursos. Como dizer que este réu não tem atendido os pressupostos constitucionais? Pois não tem, porque a voz da defesa é um mero expediente para que todos os seus pedidos sejam negados. Então, o que está acontecendo com o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva é uma covardia. É uma covardia praticada por Sérgio Moro, por Roberto Barroso, por Carmen Lúcia, que de forma covarde não pauta as ações diretas de constitucionalidade que estão no Supremo Tribunal Federal para rediscutir o princípio da presunção de inocência. E nesse rol também eu incluo Luiz Edson Fachin, que de maneira covarde arquivou o pedido cautelar do presidente Lula. Não, senhoras deputadas, senhores deputados, isso tem que ter um basta. Nós não podemos aceitar que o Supremo Tribunal Federal seja pautado por um juiz de piso lá de Curitiba. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso? E que um ministro do Supremo Tribunal Federal, simplesmente porque não quer que Lula concorra às eleições, faz manobras, usa de expedientes espúrios para que isso aconteça. Ou seja, Lula não pode ser candidato de jeito nenhum, porque essa turma sabe que, se for, vai ganhar as eleições. Então, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o presidente Lula não quer favor, o presidente Lula não quer tornozeleira, o presidente Lula não quer prisão domiciliar, o presidente Lula quer que Moro apresente amanhã a prova de culpa, e aí ele retira a candidatura. Muito obrigado, nobre líder. Concedo a palavra pela líder.